Olá, bom dia, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Sobre o quanto você está desperdiçando aí. Desperdiçando o quê? Quando a gente fala em desperdiçar, quando a gente fala em prosperidade também, a gente logo pensa em dinheiro, né? Só que não é só isso. Primeiro, quando a gente fala sobre prosperidade, não é o que você ganha que define a sua prosperidade. É o que você faz, é como você cuida do que você tem. Mas será que o que a gente tem é só dinheiro? E não. Existem 3 moedas de investimento, que são energia, tempo e dinheiro. E quando a gente traz esse tema aqui sobre desperdício, o quanto você está desperdiçando tudo isso. E o desperdício, ele é um ladrão silencioso, né? Que ele vai ali te tirando energia, tempo. E hoje a gente vai falar sobre como evitar esse inimigo aí que nos impede muitas vezes de ter abundância em todas as áreas da nossa vida. E eu vou chamar a Denise aqui. Ela já mandou solicitação. Vamos aceitar. Vamos ver. Já te aceitei. Olá! Dia! Tá me Bom vendo? dia. Não. Ai, no Instagram tá de sacanagem com nós, né? Tu louca de saudade de mim e aí não consegue me ver. De novo, não te De vejo. novo! Meu Deus! Será que é por causa daquela função da quantidade de seguidores? Pode ser, né? Pode ser, né? Vamos ter que Uhum. aumentar esses seguidores aí. Pode ser. Pessoal, Eu ó, vamos também. colaborar. Quem não segue a Denise ainda, vai lá seguir a Denise. Ela tem que bater os 1.000 seguidores dela para ela poder interagir nas lives. Daqui uns dias o Instagram me deixa aqui sozinha. Sim, desse modelo. Mas tá bom. Tá me ouvindo? Todos estão vendo eu e tu? Seguimos. Seguimos com a tela preta mesmo. Fazer o quê, né? É o que tem. Hum, E esse tema hoje, hein, Denise? Desse a gente ainda não falou, né? Não, eu estava lendo, né, estudando esse capítulo, e vendo assim um turbilhão de lembranças e fatos que a gente já vivenciou, lembra de outras pessoas que, tipo assim, nossa, o cara tá descrevendo fulano, ciclano, É. né? É muito doido, meu Deus, E a mas gente se engana, né? Quando a gente fala tanto em desperdiçar como investir, que é só de dinheiro que a gente tá falando. E não, é tempo, sim. é energia, é dinheiro também. E hoje a gente vai desmistificar aqui esse assunto, então. Vamos começar com a perguntinha aqui? Vamos lá. Olhando para essa questão, então, por que tantas pessoas gastam mais do que têm, mesmo sabendo que vai trazer problemas depois para elas? Então, ele traz aqui no livro, né, o autor, vários pontos, na verdade. E um deles é a questão mesmo da nossa cultura, né? Cultura do imediatismo, principalmente depois dessa questão da internet, né? Dessa facilidade de tudo estar a um clique ali. Uhum. E a gente se tornou, né, uma sociedade muito consumista. Quando
Eu vejo ali todo mundo comprando algo ou fazendo algo. E se eu não participar daquilo, é como se eu não pertencesse àquela comunidade, àquela sociedade. Não E quero ficar de aquilo fora. ali, tudo bem porque nós, como seres humanos, nós temos essa necessidade de pertencimento, né? Eu preciso me sentir pertencente a essa família, a essa comunidade, enfim, a esse grupo. Só que o que a gente precisa cuidar aqui, que preço eu vou, que preço que eu vou pagar para me sentir pertencente? Porque tem coisas que não valem a pena, né? E essa questão de se sentir pertencente é bem interessante, que a gente acabou de ter aqui não sei nem como que chama, né? Mas um movimento nacional do Morango do Amor. Uhum. Tem pessoas que nunca na vida tinham desejado comer um morango do amor, mas por causa dessa. Não, eu preciso fazer Ficou parte naquela. disso. Eu ainda não experimentei, só eu ainda não experimentei, né? Todo mundo. Então, é uma loucura isso. Só que isso é um exemplo e é uma coisa, vamos dizer assim, é baratinho, ninguém vai se endividar por causa do morango do amor. Mas tem muitas outras coisas que as pessoas acabam se endividando só para se sentirem pertencentes àquilo ali que está todo mundo fazendo. E aí mora o perigo, né? Outro ponto que ele traz também no livro é sobre a aparência de prosperidade. Porque, no geral, as pessoas estão muito mais preocupadas com o status, em mostrar algo que muitas vezes nem é real, do que em realmente produzir ali uma riqueza, construir uma riqueza firme, né? Com base sólida, que não vai se destruir em qualquer situação ali que possa acontecer na economia do país ou uma situação que a pessoa mesmo venha enfrentar. Então, isso também é muito perigoso, essa questão do status. Por exemplo, nas minhas condições reais, eu teria condição de pegar um carro aqui, eu nem sei, não tenho muita coisa de carro, um Gol. Mas, por status, né, porque eu quero mostrar ali, eu vou e compro, sei lá, me ajuda a um carrão aí, uma caminhonete, sei lá. Sim. E me endivido aí com parcelas, talvez altíssimas, por anos. E acabo que tendo que abrir mão de muitas outras coisas, de um conforto para minha família, uma alimentação melhor para minha família, tudo por causa de querer mostrar algo, né? Não, porque está todo mundo agora com essas caminhonetas, então eu não posso ficar para trás. Também é um ponto, né, bem perigoso. E aí, nesse ponto que tu falou, muitas vezes, para a pessoa aquilo nem faz sentido. Mas a necessidade de ser vista, né? Sim. Outra questão que aqui entra, na verdade, engloba todas as demais, é a questão emocional, né? É como uma anestesia ali momentânea. E talvez a pessoa está triste, frustrada, ansiosa, aí ela vai lá e compra, e realmente, no momento ali, traz uma satisfação, traz um alívio. Mas isso é muito rápido. A gente tem experiência própria disso, né? Então, às vezes você compra ali alguma coisa no impulso pela internet, e, claro, vai demorar uns 3, 4 dias para chegar,
quando chega, você já nem lembrava mais, nem é mais importante, por causa dessa questão, né, muito Do do impulso. prazer momentâneo ali. Só que, como o nome diz, é um prazer momentâneo, é só naquele momento, e isso passa muito rápido. E aí, o que vai acontecer? Você vai ficar com a culpa, além da ansiedade e frustração que você já estava sentindo, vem a culpa, né? Se sentir culpada, poxa, eu fiz uma coisa que não deveria. Aí talvez você vai e compra de novo para sentir de novo aquela emoção, aquela Vira um sensação vício, né? prazerosa momentânea, e vira ali uma bola de neve, um ciclo que você nunca sai dessa dívida, né? Outra questão também que ele traz aqui é a questão do cartão de crédito. E é impressionante como as pessoas se enrolam no tal do cartão Nossa, de crédito. Né? demais. Parece que o cartão de crédito ele tem um poder sobre a pessoa de cegar ela. Porque imagina assim, uma pessoa que ganha R$ 5.000 no mês. Só que o limite do cartão dela é 15. É incrível como ela não tem essa capacidade de entender que o que ela ganha é 5.000, independente do limite do cartão ser 15. Ela só tem o poder de pagar por 5.000. E as E pessoas aquela não sabem. coisa. Ah, é só uma parcela, mas quando vê, junta tudo, tá devendo os 15 mil em um mês, né? Esse que é o Exatamente. problema. Então, eu falo assim, ó, o cartão de crédito, a pessoa tem que ter uma mentalidade muito boa para ter um cartão de crédito. Porque Tem que usar com senão consciência, né? vai se embolar, vai virar uma desordem total. E é fácil para isso acontecer. Sim. Rápido, né? E a outro ponto que ele traz também é falta de clareza nas prioridades. É bem aquela frase, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E se eu não tenho objetivos definidos, o que eu quero, onde eu quero chegar, o que eu quero, trazendo para essa questão da compra, né? O que eu quero adquirir durante a minha vida? Um carro bom, uma casa, mas eu preciso ir planejando isso tudo. E vai ter momentos que eu vou ter que abrir mão de certas coisas para lá na frente eu conseguir alcançar aquilo que eu quero. E eu tenho um exemplo aqui da minha vida, né, minha e do meu esposo aqui, em nossa casa. A gente abriu mão de muita coisa durante 3 anos. A gente não saía para canto nenhum. A alimentação era muito restrita, né? Mas para quê? Para lá na frente a gente morar dentro do que é nosso. Mas aí Foram tinha ali 3 anos, uma clareza, né? Um planejamento. foram Escolhi três pagar anos esse preço difíceis. para Mas conquistar. o que a gente precisou entender? Nós vamos passar a nossa vida toda no mais ou menos, pagando aluguel, ou talvez viajando de vez em quando, comendo um pouco melhor, ou vamos restringir o máximo aqui por um período, apertar tudo, só que depois a gente vai estar livre do aluguel, vai tirar o peso das costas, porque a questão do aluguel não é nem só o valor em si, mas é o peso dessa responsabilidade, né? De todo mês ter que ter aquele valor. Querendo ou não querendo, podendo ou não, você precisa ter aquele valor. Então, o peso que sai das nossas costas quando você para, deixa de pagar, não precisa mais pagar aluguel, vale muito a pena. Com Então, se certeza. você está nos assistindo e você tem esse sonho de ter a sua casa, que hoje você ainda paga aluguel, vale a pena o sacrifício, vale muito a pena. Eu estou dando aqui o exemplo da casa, mas pode ser de qualquer coisa, pode ser de coisas
até menores, né? Ah, eu quero ter um celular melhor, daí o que a pessoa faz? Vai lá, se enfia no cartão de crédito, paga um monte de juros do que ela esperar ali para comprar o ano que vem, comprar esse celular, mas eu vou juntando esse dinheiro, enquanto isso, e vou lá e compro à vista, e talvez consiga comprar um melhor do que eu tinha. Uhum. Aqui também é uma questão minha particular, porque como eu moro pertinho do Paraguai, e Sim. no Paraguai é tudo muito mais barato essas coisas de tecnologia, enfim. Uhum. Então, o que eu faço? Meses antes, eu já vou segurando o dinheiro ali. E lá eu só posso comprar à vista. Sim. Eu tenho forma de parcelar, mas aí é outro país, tem toda a questão do dólar e vira É tudo um diferente. negócio de valor. Então, o que eu faço? Eu nunca comprei um celular a prazo, Letícia. Nunca. Uhum. Claro que eu não compro o top dos top, até porque eu acho assim, de tempos em tempos eu vou precisar trocar, porque a gente sabe que celular é meio que descartável, né? Sim. Eu compro um que seja bom e que satisfaz as minhas necessidades. Mas eu sempre vou juntando dinheiro antes e vou lá e compro à vista. E é incrível porque o valor que eu pago lá, né, a diferença do valor que eu pago aqui, o que eu pago num celular muito bom, aqui eu compraria o mais. Bem mais simples. Então, vale Vale a muito pena o a sacrifício, né? Exatamente. Aqui eu estou dando exemplo, né, de comprar no Paraguai ou no Brasil, mas é a mesma coisa quando você compra parcelado ou à vista. Uhum. A diferença de valor no à vista compensa muito. Tem situações que você paga 2, 3 vezes mais do que É. no à vista. Aí ele traz aqui um exemplo, é como alguém que tem um cano furado em casa. Em vez de consertar o vazamento, coloca baldes e panos para segurar a água. Uhum. Isso até funciona por algumas horas. Por quê? O balde vai encher, o pano vai encharcar e vai continuar transbordando aquela água, né? Então, do mesmo jeito, usar crédito e gastar sem planejamento até alivia a ansiedade do momento, mas não resolve o problema. Pelo contrário, aumenta o estrago. E esse exemplo aqui é perfeito mesmo, né? Essas questões. Não só do cartão de crédito, mas de tudo aquilo que a gente gasta sem poder, né? No Sem pensar, impulso. né? É. E é justamente por isso que o autor fala: primeiro feche a torneira, depois pense em aumentar a faixa de água. E daí eu vou passar a próxima pergunta para ti, que é: qual que é a diferença entre gastar, investir, desperdiçar? Isso é como uma chave, né? A importância de entender a diferença disso. O que é gastar? Gastar é quando tu compra algo ali que tu precisa. Então, qualquer coisa, vou lá, sei lá, eu preciso de uma caneta. É um gasto, né? Comprei, gastei, tá aqui a caneta. Investir é quando o dinheiro que tu coloca ali, e aqui eu falo em dinheiro, mas não é só dinheiro, não, né? É dinheiro, é tempo, é energia, como eu falei lá no início. É quando tu investe em algo que vai te dar um retorno. Então, quando eu invisto em, por exemplo, cuidar da minha saúde, é um investimento que eu tô fazendo que vai me retornar. Então, eu escolho me alimentar melhor, escolho fazer exercício físico, e aqui demanda dinheiro, energia e tempo, nesse exemplo que eu dei, né? Para no longo prazo eu ter de volta mais saúde. Isso é investimento. Compro algo que vai me dar algum retorno financeiro. Então, compro um curso, por exemplo, que vai, com o aprendizado daquele curso, eu vou melhorar meu trabalho, eu vou aumentar meu valor. Isso é um investimento. Sei lá, outro exemplo.
de tempo. Ah, parei aqui para assistir essa live. Quem está aqui assistindo a live está investindo o seu tempo em um conhecimento que vai trazer retorno para a vida dela. Tudo isso é um investimento. Mas e o que é desperdício? Desperdício é quando a gente coloca energia, tempo, dinheiro em algo que não vai trazer retorno nenhum. E geralmente, o que acontece ali nos exemplos que tu deu? É aquela coisa que tu faz no impulso, ou porque todo mundo tá fazendo, ou porque tu foi ali no calor da emoção, né? E que depois tu se arrepende. Porque aí tu olha, meu Deus, o que eu fui fazer? Nem vou usar isso aqui. Ou não. Então, eu até vi, acho que foi ontem, alguém postou alguma coisa, tipo, era um livro, eu não sei que livro era, mas falava assim, a pessoa grifou e postou. Sempre que você for comprar algo que custe mais de 100 reais, espere 24 horas para decidir. Porque às vezes a gente compra ali no impulso e amanhã tu já pensa, mas para que eu fui comprar isso, né? E realmente, não que coisas mais baratas não vão fazer tu se arrepender, mas o prejuízo vai ser menor, né? Então, o problema é que muita gente pensa que inverte, né? Inverte não, acha que é a mesma coisa, o desperdício de gasto necessário. Só que não, né? E a prosperidade da gente começa quando a gente começa a distinguir tudo isso, a diferenciar, ter essa clareza, né? Dessas três áreas: o que é gastar, o que é investir e o que é desperdiçar. E aí, né? Aqui traz um exemplo, mas basicamente aqui na explicação eu já dei exemplos. Tomar um café. Tomar um café é um gasto. Fazer um curso é um investimento. Comprar roupas só para impressionar os outros é um desperdício. É que nem os exemplos que tu deu ali, né? Às vezes comprar um carro um valor muito maior que eu poderia só para impressionar os outros, para querer pertencer, para querer se mostrar. E como eu falei ali antes, muitas vezes a gente compra para impressionar os outros e aquilo nem faz sentido pra gente. Quer ver um exemplo? Sei lá, tem gente que fala aí, eu quero ganhar muito dinheiro para viajar pelo mundo, para ter uma casa muito luxuosa, para ter isso, para ter aquilo. Eu particularmente, claro que a gente quer cada vez crescer mais, cada vez ter mais dinheiro, mas para mim ter muito mais dinheiro significa ter mais conforto, dar mais conforto para minha família, ter uma qualidade de vida maior. Para mim, o dinheiro é meio que para trazer uma liberdade ali de escolha. Não para, sei lá, comprar coisas muito luxuosas, fazer muitas viagens. Talvez quando eu tiver muito, quando eu for milionária, eu vá gostar mais dessas coisas. Acredito que talvez sim, né? Porque a cabeça da gente vai mudando. Mas hoje, por exemplo, para mim, comprar um carro de luxo, sendo que eu ainda não tenho condições de manter, não faz sentido nenhum. Não é uma vontade que eu tenho e eu jamais faria isso para me mostrar, me aparecer, eu querer pertencer a alguma coisa. E ter essa clareza faz toda a diferença, né? Fazer as escolhas conscientes, né? E a questão ali que a gente fala de gastar com... não é só dinheiro, né? Tudo. Da questão do gastar, do investir e do desperdício. Quanta gente está desperdiçando muito tempo, horas de vida no celular sem usar isso para algo que vai ser útil para a vida dela. Isso é um desperdício. Aí a gente trouxe ali o exemplo, né, de desperdício de dinheiro, que é comprar o que tu não pode para impressionar os outros, ficar horas e horas e horas ali no celular. Muitas vezes a pessoa podia estar usando ali o uso do celular mesmo para estar investindo em um curso, investindo em tempo de assistir algo que vai trazer um retorno para ela, assistir nossas lives. Mas muitas vezes a pessoa tá ali desperdiçando mesmo, de rolar o feed sem nem parar para assistir um vídeo inteiro. Porque as pessoas estão assim, elas não conseguem às vezes assistir um vídeo de 1 minuto.
Ela vai passando pro outro, pro outro, pro outro, não vê nenhum. O que ela tá fazendo? Desperdiçando tempo. Ela não tá nem absorvendo ali o que tá vendo, não tá fazendo algo útil. Quando ela vê, passou 1 hora, 2 horas. E chega a ser assustador, né? Então, basicamente, as diferenças são essas e a gente precisa ter essa clareza, né? De identificar cada um. E o que eu falei aqui mostra, né, que desperdiçar não é só uma questão de dinheiro, né? É uma questão de mentalidade. E como é que a gente faz, será, para vencer no nosso dia a dia e mudar aí essa mentalidade? E aí eu te pergunto, o que acontece com a vida de alguém que não aprende a controlar todos esses desperdícios aqui que a gente citou? E muitos outros, né? Que a gente não citou também. Então, com certeza você conhece alguém, eu conheço, e talvez quem esteja nos assistindo é essa pessoa, que às vezes estava ganhando X por mês, e aí ali com muito esforço tal, passou a ganhar o dobro ou o triplo daquele X, passou a ganhar XXX, mas continua não tendo dinheiro, endividada, só reclamando naquela escassez, né? No ciclo de escassez. Isso é por causa da mentalidade. Enquanto a gente não mudar a nossa forma de pensar em relação ao dinheiro, você pode sair de 1.000 por mês para 100 mil por mês e não vai ser suficiente. Você vai continuar em dívida e você vai continuar sem dinheiro. Então, eu tenho, assim, pessoas que estão passando aqui na minha cabeça, no mínimo 3, e eu presenciei essa mudança, né? Pessoas que, com muito estudo, com muito esforço, saíram do quase zero para um bom salário, mas você fala que a pessoa, não posso, não As tenho reclamações dinheiro. continuam iguais, né? A mesma coisa, a mesma reclamação, as mesmas dívidas. Então, enquanto não mudar a mentalidade, isso não vai mudar, né? Outra situação também, que às vezes, e eu já tive isso, né? Essa oportunidade dessa comparação, de pessoas que ganham, vou pegar um valor aleatório aqui, a pessoa ganha 1.000 por mês e uma outra pessoa ganha 10 mil por mês. Essa que ganha 1.000 conseguiu muito mais da vida ali, de prosperar, investir, né, conseguir coisas mais valiosas que essa que ganha 10 mil. Essa que ganha 1.000, às vezes tem até um investimento ali, um dinheiro guardado, e essa que ganha 10 mil não tem nada, está toda enrolada em dívida. Não é o quanto de dinheiro que a gente ganha, é a nossa cabeça que manda, é a nossa mentalidade. Então, não adianta você querer ganhar mais dinheiro se você não mudar a sua mentalidade. É, que nem aquela história, né? Quem ganha na Mega Sena, por que a maioria das pessoas fica muito pior com o tempo ali, fica muito pior. Por quê? Porque daí ela acha que pode ter aquele nível ali de vida, só que ela não aprendeu a fazer dinheiro, ela não aprendeu a investir o dinheiro, ela não aprendeu a fazer esse dinheiro crescer. Ela só gasta, desperdiça e gasta. Eu acho que um dos poucos exemplos, né, que a gente conhece, assim, de pessoas famosas, influenciadores, eu acho que é a Jojo Todinho, que ela investiu o que ela ganhou lá no... O que era mesmo? Não era no BBB, acho que era a Fazenda, né? Ganhou 1 milhão, 2 milhões.
E ela soube, né, investir nos estudos dela, vai se formar em direito, então. Mas é muito raro pessoas que fazem isso. A É, na maioria verdade, é a questão do status, já vai lá e compra um carrão, é. uma casona, que depois não consegue manter aquela casa e vira lá uma mansão abandonada, como tem muitas por aí no Brasil, né? Muitas. Então, o negócio é a nossa mentalidade É, mesmo. tinha que ter tipo uma regra, né? Quem ganha na Mega Sena, primeiro investimento, primeiro gasto, teria que ser um investimento de mentalidade. Vai trabalhar a tua mentalidade, aí depois tu pode sacar o dinheiro e aí. Porque Sim. seria o único jeito, né? Tem muitos artistas também, né? A gente vê seguindo notícias artistas que eram muito ricos e aí ali com o tempo acaba que a fama por algum motivo se perde, né? E eu vi esses dias ainda uma que era atriz que estava lá em estado de miséria mesmo, Uhum. porque não soube, não investiu, não soube administrar, simplesmente acabou a fama, acabou o dinheiro, né? Sim. Só que a gente não precisa, né, ir tão longe com questões de pessoas que foram milionárias. Uhum. É na nossa realidade aqui mesmo, nossas amizades, né, nossos familiares, quantas pessoas que poderiam estar vivendo bem, mas não aceitam um conselho, não aceitam uma ideia de, ó, vai por esse caminho. Não, o dinheiro é meu, faz do jeito que eu quero e então tá, vai se estambicar do seu jeito, né? Isso. Outro ponto que ele traz aqui é a questão da perda de paz, né? Quando você está endividado. Porque o que o desperdício vai fazer? Vai te levar à dívida, não vai ter outro jeito, né? Escravidão financeira. Aí você vai acabar dependendo ou de banco, ou do cartão de crédito mesmo, que também acaba sendo banco, muitas vezes dependendo até de favores, ou de familiares, ou de amigos. Isso é horrível, né? Isso tira completamente a É paz uma da prisão, pessoa. né? Uma prisão, exatamente. Sem contar que muitas situações que eu tenho condição, eu sou tratada de uma forma. Se eu não tenho, eu sou de outra. Uhum. Não generalizando, mas infelizmente a gente consegue ver isso muito na saúde no nosso país, né? Quando você depende ali de um, eu não vou falar porque não é geral, né? Mas da saúde pública, a diferença de quando você vai para o particular. O tanto que às vezes você precisa se humilhar, se rebaixar diante de uma situação ali onde que você já não está bem, porque é uma questão de saúde, aí você tem que ainda passar por situações ali constrangedoras. Sendo que se você pudesse pagar por aquilo, né, você não precisaria passar por essas situações. E questão de dívidas também, né? Porque se eu tenho dinheiro para pagar uma dívida ou algo, eu vou lá e negocio e eu ainda consigo desconto. Agora, se eu não tenho, muitas vezes eu me sinto humilhada porque eu sei que eu estou pagando muito mais do que aquilo vale. Quando entra em dívida de banco, então piorou, porque é É, uma humilhação nossa. total, assim, é o direito deles e pronto, acabou. E dane-se o resto. Então É, tem muito isso também. e ali no livro ele até traz um exemplo, né? Tem gente que aí compra parcelado no cartão de crédito, que nem tu falou. Aí entra pro cheque especial, paga lá só o mínimo do cartão e ainda depois faz um empréstimo para pagar essa dívida que tá lá 10 vezes maior do que era a dívida inicial. E no Brasil, né, tem índices muito grandes, né, disso. Nossa, que as pessoas fazem exatamente esse caminho. Compram demais, pagam o mínimo,
Aí o juro fica ali acumulando, porque o juro do cartão de crédito é o maior juros que existe, né? Entra pro cheque Sim. especial, vai lá e faz um empréstimo. Isso quando depois ainda não continua esse ciclo fazendo empréstimo para pagar empréstimo, né? Dá o empréstimo. Ixi, Nossa, é quantas pessoas a gente desesperador. conhece, né? Aham. Horrível isso. Horrível. Outras questões que ele traz aqui. Se eu não tenho um planejamento ali, se eu não tenho um investimento, se eu não tenho uma reserva, e do nada a pessoa, por exemplo, fica desempregada, ou o desespero que isso gera, né? Se é um pai de família, uma mãe de família, que a família depende daquela pessoa. Pessoa nem Então, isso, dorme, né? sim, isso é muito desolador. Só que daí, aquele caso, às vezes a pessoa até estava ganhando bem, podia ter feito ali uma economia, uma reserva, mas daí, por status, pela mentalidade de escassez, torra tudo o que ganha, e aí numa hora dessa de necessidade, não tem de onde tirar. E acaba perdendo a paz. E quantas pessoas a gente sabe que até acabam cometendo suicídio, né? Diante de situações assim, de um imprevisto financeiro ali, porque não tinha uma reserva, acaba tirando a própria vida. E quantos até casamentos não terminam por causa disso, né? Porque um dos maiores motivos de separação é questões financeiras, né? Sim. Existe esse índice também. Ele traz um exemplo aqui, é como tentar encher uma banheira sem tampar o buraquinho do ralo. Não importa se você usa um balde ou uma mangueira para encher essa banheira, sempre vai escorrer pelo ralo. Assim é a vida de quem desperdiça. Pode até ganhar muito, mas nunca desfruta, porque não aprendeu a preservar o que tem. E esse exemplo aqui é perfeito. E aquilo que eu falei, a pessoa sai de 1.000 para 10.000, mas nunca tem dinheiro. Primeiro ela estava enchendo a banheira com o baldinho, depois ela começou a encher com a mangueira, mas ela não fechou o ralo. É, E e é a mentalidade, né? é aquela coisa, né? Quem não sabe administrar 1.000, não vai saber administrar 1.000.000. É fato. Porque é a mentalidade. Não adianta. A gente tem que sempre começar qualquer coisa pela mentalidade. Quer ver um outro exemplo? Quem faz bariátrica para emagrecer. A pessoa faz a bariátrica, mas ela não trabalha a questão da mentalidade. Eu conheço várias pessoas que fizeram bariátrica, emagreceram e depois engordaram tudo de novo. Por quê? Porque não trabalharam a mentalidade. Inclusive, até tem uma a Jéssica, que trabalha com essa questão de mentalidade de emagrecimento, que ela tem umas inúmeras histórias lá de alunas que elas emagrecem muito, começando pela mentalidade. Antes de passar dieta ou qualquer coisa, ela trabalha a mentalidade. E é incrível, porque essas questões que a gente falou aqui, elas servem para tudo, né? E quando a gente fala em questão de emagrecimento ali, é questão de tudo. É de dinheiro, é de saúde, é de tempo também, né? Isso, Sim. e o aprender a lidar com a mentalidade vai afetar todas as áreas da vida. Todas Sim. mesmo, né? E daí aqui entra a questão da disciplina, né, Letícia? De conseguir dizer não para muitas coisas. Aí é a pergunta que eu te faço: por que aprender a dizer não é uma das maiores chaves contra o desperdício? Nossa, o aprender a dizer não é libertador. Que nem ali o exemplo que eu falei do emagrecer. Sabe aquelas pessoas que, estão de dieta mais. A amiga vem, ai, come um docinho. Não, eu tô de dieta. Aí a amiga, não, come, só um docinho não vai dar nada. E aí ela vai lá e come o docinho. Só que cada pessoa que vem e oferece alguma coisa, ela vai lá
e não consegue dizer não. O que vai acontecer com essa dieta dela, será? Mas por quê? Porque ela não trabalhou a mentalidade, ela não consegue dizer não. E aí vem para tudo, aí vem o vendedor. Ai, compra para me ajudar. E ela não consegue dizer não. Às vezes é uma coisa que ela nem precisa. E uma coisa é, às vezes, tu ter muito dinheiro, comprar alguma coisa ali para ajudar alguém que esteja precisando, porque a gente acaba, às vezes, fazendo isso, né? Outra coisa é tu nem poder, não conseguir dizer não e ir lá comprar, sendo que tu nem precisa daquilo. E aí, o porquê, né? Que é tão importante a gente aprender a dizer não. Porque o desperdício começa nessas pequenas concessões aí que a gente faz. Então, o aprender a dizer não vai de pequenas decisões até grandes decisões. Vai de tu decidir se tu vai comer algo que não era para te comer, se tu vai comprar algo que tu não podia comprar, se tu vai perder ali teu tempo fazendo algo que não vai te dar retorno nenhum, ou tu vai pegar o teu tempo e vai lá ler um livro, vai assistir aquela aula que tu precisa assistir, vai fazer aquela tarefa chata que tu precisa fazer. E aí, quando a gente fala ali de disciplina, muitas pessoas têm como algo que é uma prisão, e é muito pelo contrário. Disciplina é liberdade. Porque quando tu consegue dizer não para algo que tu precisa dizer não, isso te liberta para ter o resultado que tu quer. Agora, se tu fica dizendo sim para tudo e tu não busca, não consegue seguir o que tu precisa para ter o resultado que tu quer, tu tá sendo prisioneira de ti mesma. E isso é desesperador. No longo prazo, esses pequenos sims que a gente precisa falar fazem toda a diferença. E aí aqui vem muito questões mesmo emocionais, né, Denise? Porque quando a pessoa tá fraca emocionalmente, ela não vai conseguir dizer não. Ela não vai conseguir se posicionar diante de qualquer fato que aconteça, né? O dizer não, né, a impulsos é dizer sim à liberdade. E é exatamente o que eu falei aqui agora. O dizer não a compras desnecessárias é o dizer sim para um futuro financeiro ali talvez maior, né? O dizer não para um docinho é dizer sim para tua saúde, para o teu emagrecimento, para tua meta que tu tem. O dizer não, às vezes, até para um convite que alguém te faz, é dizer sim para aquele projeto que tu precisa focar. No longo prazo, o dizer não ou sim com consciência é o que vai fazer toda a diferença nos teus resultados, né? Ó, quem sabe dizer não vive sendo... Quem não sabe dizer não vive sendo manipulado pelo marketing, pela comparação e até pelas pessoas. E é fato, né? Fato. O dizer não, às vezes, nem é para as coisas e para as outras pessoas. Muitas vezes esse não é pra gente mesmo, né? E às vezes tem pessoas, e agora veio aqui na minha mente, que estão viciadas, por exemplo, em, sei lá, pedir lanche. A pessoa, ó, é muito mais caro, nada saudável, só que é rápido, né? É fácil. Tá ali no celular o iFood, eu peço em 10 minutos, tá aqui. Só que se tu for ver ali no longo prazo, o que tu tá fazendo com a tua saúde? E aí o dizer sim ou não para isso, que resultado vai te trazer? E aí tem a questão financeira também. Esses dias eu vi uma entrevista falando sobre essa questão de dinheiro, e aí veio esse exemplo aí do iFood, que o cara tava falando que ele... Aí olha a questão de mentalidade. Na infância ele tinha muita questão ali de passar fome, passar necessidades. Adulto, ele se tornou rico. E aí ele tinha compulsão alimentar por comprar demais comida.
Então ele gastava muito mais do que ele precisava em mercado. Ele estava gastando 4 mil reais por mês no iFood. E a saúde dele indo por água abaixo. E a parte financeira também. Porque não importa se tu ganha muito dinheiro. Tu tem que pensar no que tu gasta esse dinheiro. E aí aqui vem de escolha. Por exemplo, eu sou muito rica, escolho comer bem, saudável. Eu compro as coisas mais caras que tem. Mas olhando para minha saúde, porque eu escolho me alimentar melhor, de coisas que vão me nutrir, que vão me fazer bem. Ou eu posso escolher viver de lanche e gastar às vezes até mais, só que estou afundando a minha saúde. Tudo aqui vem dessa questão de saber dizer não. E às vezes esse não é pra gente mesmo. E aí voltamos para a estaca zero de o que a gente precisa fazer para resolver isso. A gente vai trazer um exercício aqui, mas o primeiro ponto é entender como é que tá a nossa mentalidade e decidir olhar para isso, encarar isso e mudar isso, né, Denise? Sim. Não basta só cortar o desperdício, né? E o que eu Não vou basta. fazer agora com esse valor que está me sobrando aqui? A gente tem que olhar para a raiz, né? A raiz do Saber o que problema. fazer. Exatamente. Você quer passar o exercício, Letícia? Vamos lá para o exercício. Não deu nem uma travada. Ficou bem embaçada aqui a tua imagem e a tua voz ficou meio engasgada. Tá me ouvindo bem? Deve ser o intervalo. Estou te ouvindo bem. Então tá bom. Bom, vamos lá pro exercício então. O que a gente vai fazer? E aqui a gente sempre bota, né, o exercício para os próximos 7 dias, mas todos os exercícios que a gente passa aqui, a gente recomenda que siga fazendo, né? Porque não é em 7 dias que a gente vai resolver um problema. Mas vamos lá. Para os próximos 7 dias, vai ser ali um primeiro passo para olhar para isso, então. Anote todos os seus gastos. Aqui, o exercício, ele fala muito ali em questão de dinheiro, mas eu sugiro que vocês dividam em 3 partes. E pensem aí, ó. Anote todos os gastos financeiros, de tempo e de energia. Não acho que seja interessante olhar aqui só para o dinheiro. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar aqui desde o café, o docinho, coisas menores, até os maiores. E aí vocês vão anotar lá, em verde, tudo que é investimento. E aí vocês vão parar para pensar. Questão de tempo, questão de energia, questão de dinheiro. O que do que vocês estão fazendo é um investimento que vai trazer um retorno depois. Em azul, tudo que é gasto necessário. Então, coisas que tu precisa. Então, eu preciso comprar comida. É um gasto necessário. Eu preciso pagar a minha luz. É um gasto necessário. Tudo que for desperdício, que tu vê ali que tu tá desperdiçando de energia em coisas que não vale a pena, de dinheiro em coisas que tu não precisa e que não vão te trazer retorno, de tempo que tu tá gastando em coisas que também não vão te dar retorno nenhum, que tu poderia estar utilizando esse tempo para fazer coisas úteis, em vermelho. Depois vocês vão se perguntar, né? Analisar, na verdade, né? No final lá dessa uma semana, quantos vermelhos tem lá e tu poderia transformar em verdes? Porque ali o que é gasto, geralmente a gente não vai mudar, né? Gasto necessário é gasto necessário. Às vezes dá para dar uma ajustada, diminuir o gasto da luz, se for o caso de precisar, diminuir alguma coisa ali, fazer algum ajuste, às vezes sim. Mas o azul ali é gasto necessário. Então, basicamente, a gente não vai ter muito o que mexer. Mas pegar tudo que está em vermelho, que é desperdício, e olhar o que eu posso transformar daqui do que eu estou desperdiçando em verde.
que é o investimento. Então, esse tempo que eu tô gastando aqui só olhando a vida dos outros no Instagram, o que eu poderia estar fazendo nesse tempo que vai me trazer ali a longo prazo um retorno? Esse dinheiro aqui que eu tô gastando nessa besteira, como é que eu posso pegar esse dinheiro e investir em algo que vai me trazer retorno? Às vezes é simplesmente pegar esse dinheiro e investir, né? Que nem o exemplo ali que tu trouxe. Às vezes uma pessoa que ganha 1.000 por mês, investe, tá ali tendo um acúmulo de dinheiro investido, que no longo prazo vai trazer um retorno para ele. E o que ganha lá 10 mil não guarda nada, não investe em nada, acabou o dinheiro, acabou tudo, né? Não tem nenhuma reserva. Então, olhar para esses pontos aí, o que pode ser mudado. E, como a gente falou aqui, só isso é suficiente? Isso vai mostrar, é como se fosse ali um raio-x de como é que tá a situação. Mas como é que a gente vai resolver definitivamente o problema? Olhando para a raiz emocional que te leva para esse lugar. E aí, para isso, estamos aqui disponíveis, né, Denise? Sempre. Tá me ouvindo? Tô ouvindo você e os cachorros. Oi? Tô ouvindo você e os cachorros também. Sim, eles dando sinal de vida. Eles sempre têm que participar em algum momento da live, né? Eles sempre participam. Uhum. Mas é isso, gente. Vamos fazer esse raio-x, avaliar, olhar para dentro e decidir realmente, né? Buscar mudar, porque não adianta. Se a gente quer construir algo, a gente tem que começar pela base, né? Não dá para construir uma casa na areia. E a base do que a gente quer construir na nossa vida somos nós. E começa na nossa mentalidade. Então, avaliar isso e encarar isso, né? Porque às vezes a gente olha e deixa assim, vou levando. No futuro vai existir um arrependimento. E a gente não quer que ninguém se arrependa aqui. Sempre digo, eu luto aqui para as pessoas chegarem lá no final de sua vida, olhar para trás e não se arrepender de tudo que não fez ou de que fez sem escolher. Porque quando tu fica dizendo não, aliás, fica dizendo sim para coisas que verdadeiramente tu não quer, não vão levar tu para o resultado que tu busca, ou é só para agradar outras pessoas, lá no final vai haver esse arrependimento. Certo, Denise? Certo. Vamos atrás de uma vida sem arrependimento. É isso. Que seja nosso E uma lema. coisa, né, Letícia, é assim, ninguém tá... todo mundo pode cometer erros, mas aprender com o erro e fazer diferente, né? O que a gente vê muito? Já tô lascada, então uma dívida a mais eu não tenho. Não pode pensar assim. Levar cada vez mais para o fundo do poço. E aí eu digo que nada que a gente decida fazer, certo, vamos dizer assim, a gente vai conseguir cumprir 100%. Só que no longo prazo, umas resbaladinhas ali não vão fazer diferença. O que não pode é tu dar essa resbaladinha e chutar o balde. Então, todo vou dia. dar um exemplo aqui. Tô fazendo dieta. Final de semana comi errado. Aí sexta eu saí pra comer pizza. Aí sábado eu já fui no aniversário. Aí domingo já emendei com churrasco na família ali. Tomei refrigerante, comi doce. Aí segunda, o que eu tenho que pensar? Final de semana, chutei o balde mesmo. Foi pro brejo minha dieta. Vou largar de mão. Ou segunda-feira chegou, eu vou retomar aqui. Vou continuar minha dieta. Dentro de um ano, essas resbaladas aí que vão acontecer não vão mudar o teu resultado. Agora, se tu chutar o balde e desistir, aí já era. E eu dei um exemplo aqui da dieta, mas isso é para tudo. É para um gasto que tu fez sem pensar, é para um sim que tu disse querendo dizer não, é para tudo. A gente tem que aprender a não desistir e retomar. No longo prazo, o resultado vai vir do mesmo jeito. Só que a gente precisa decidir e olhar para isso de verdade, né, Denise? Sim, isso aí. É isso? Lembrando, né, Letícia, da semana que vem vamos mudar o horário, né? Isso que eu da ia live. dizer.
Isso que eu ia dizer. Isso Semana, aí, gente. a A partir partir da de semana que vem. segunda, as minhas lives aqui vão começar a ser às 9 e a nossa de quinta vai ser às 9 também. Então, todos os dias às 9 horas, ou eu ou nós estaremos aqui. Não vai mais ser meio-dia. Por quê? Por questões de agenda, né? Para a gente conseguir cumprir, seguir fazendo aqui, tanto o nosso projeto das quintas como eu todos os dias. E talvez quem não esteja conseguindo participar meio-dia também vai ter a oportunidade de participar. Então, a partir de segunda, nos encontramos todos os dias às 9 horas. Certo? Tudo É isso, bem. então. Gente, aproveitem o conteúdo dessa live, compartilhem com aquelas pessoas que vocês sabem que precisam, que estão desperdiçando tempo, energia, dinheiro. Mandem aí, façam a parte de vocês e nos ajudem aí a levar, né? Levar esse conteúdo para mais pessoas. Certo? Muito bem. Beijo, Beijo no então. coração. Deus abençoe. E até Amém. semana que vem. Fiquem com Deus e amanhã eu estou aqui de novo. Beijo, beijo. Tchau, Denise. Tchau.